1854 foi construída a primeira ferrovia no Brasil, um trecho de pouco mais de 14 quilômetros, ligando Inhomerim, base serrana do Rio de Janeiro, à Baía de Guanabara. São ajudar no escoamento da produção de café. Em 1954, essa ferrovia foi tombada pelo patrimônio histórico. Hoje está praticamente abandonada. Essa ferrovia foi construída por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um homem empreendedor à frente do seu tempo, que investiu recursos próprios na construção dessa ferrovia. Mas ele não era bem visto no Império, na corte imperial. Havia um certo preconceito em relação a ele. E havia nos corredores palacianos um provérbio a respeito dele, que naquele homem mal há. Por isso, Barão de Mauá, dizem alguns historiadores. Isso demonstra como o nosso país, desde muito tempo, tem tratado os seus investidores, aquelas pessoas que estão à frente do seu tempo, que têm visão diferente, que têm visão de desenvolvimento. Nós tratamos muito mal essas pessoas. Tivemos outras pessoas que sonharam com a ferrovia. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, o senador Vicente Vuolo lutou muito, uma vida inteira praticamente, defendendo a bandeira da ferrovia como fator de integração nacional. Por iniciativa da Câmara Municipal de Diamantino, através do vereador Arnildo Neto, aconteceu uma reunião com o presidente do Fórum Mato Grossense de Ferrovia, Francisco Vuolo, filho do ex-senador Vicente Vuolo, para tratar do traçado da ferrovia passando pelo Posto Gil, um anseio da sociedade, um anseio da classe produtora, do agronegócio, para que as commodities sejam mais competitivas no mercado internacional. Uma grande reunião com o intuito de se manter o trajeto original do projeto da ferrovia rumo Malha Norte, avanço ao interior do estado do Mato Grosso, para que ela se mantenha no projeto original, pela esquerda da BR-63-364, se instalando e passando pelo Posto Gil, e dali seguindo viagem para Lucas do Rio Verde e futuramente até Vilhena. Esse é um traçado antigo, é um traçado que favorece a região do médio norte do oeste do Mato Grosso, prestigiando toda essa região, população, comunidade, né? Que a ferrovia ela vem trazer para nós desenvolvimento, ela vem trazer recursos, vem trazer indústria, ela vem fomentar toda a nossa economia da região. Eu passo a palavra ao senhor Francisco Vuolo. Muito bem. Hoje estamos aqui justamente para fazer um bate-papo com vocês em relação a esse tema que é fundamental e que está em voga, e é necessário que, de fato, a classe política entenda as transformações que o estado de Mato Grosso está passando e os impactos que isso vai causar, principalmente para as futuras gerações. Então, a presença do Sindicato Rural aqui é fundamental, o setor produtivo não pode ficar ausente numa discussão sobre como essa, e, obviamente, tudo passa por decisões em Brasília. Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, são fatores decisivos nesse processo. Por isso, a importância da representatividade política também lá, e aí a vinda do deputado Manelzinho, que fez questão de estar presente, é um dos articuladores dessa reunião, e com certeza vai ser uma das vozes fundamentais para que possamos alcançar o objetivo que é de garantir o avanço dos trilhos de tal forma que contemple essa região. Nós temos outros grandes aliados lá em Brasília, os nossos senadores, em especial o senador Wellington Fagundes, tá? Temos também outros deputados, mas esperamos que a ressonância dessa voz, que é a união da classe política dessa região, tá? Ressoe lá em Brasília e possamos também sensibilizar a empresa que vai estender os trilhos da ferrovia. Eu vou dividir aqui em 2 painéis rápidos, não vou fazer uma explanação muito longa, mas bem objetiva, mas para ilustrar, eu trouxe um vídeo, um pequeno vídeo de 5 minutos, que vai ilustrar a história da ferrovia, um pouco da história da ferrovia, vai mostrar a importância da decisão política nesse processo, que se não houvesse uma luta política para que isso acontecesse, a ferrovia não teria avançado dentro do Estado, tá? E é um vídeo antigo, onde vocês vão ver 2 coisas, vão ver, presta atenção, vão ver o desenho do traçado
original, no mapa, desenho do traçado original, como que ela foi concebida, tá? E vai escutar a fala do meu pai, que fala justamente dessa região, onde a ferrovia cruzaria até Porto Velho e também até Cáceres. Então, esse foi o desenho original, o que sempre foi sonhado, isso é o que nós idealizamos, óbvio. Nós sempre defendemos que ela chegasse até a capital, mas nós temos que pensar no Estado como um todo. Então, nesse sentido, que eu decidi passar esse vídeo para que vocês entendam um pouquinho mais dessa história. E aí vem alguns slides, são 6 ou 7 slides, que a gente retrata um pouco da ferrovia até chegar aos desenhos de traçado que estão acontecendo na realidade de hoje. Ok? Então, vamos passar esse vídeo primeiro, em seguida nós avançamos. O vídeo. Mudar o cenário de toda uma região. O sonho é antigo. Em 1901, o jornalista e escritor Euclides da Cunha já defendia a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná. 70 anos depois, um matogrossense ilustre prosseguiu com este ideal. Em 1974, inspirado em um estudo técnico coordenado pelo engenheiro Domingos Iglesias Valério, o então deputado federal Vicente Emílio Vuolo apresentou no Congresso um projeto de lei alterando o Plano Nacional de Viação. O que Vuolo reivindicava era uma ligação ferroviária entre São Paulo e Cuiabá. A viabilidade do projeto dependia de uma ideia ainda mais ousada: a construção de uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Após muita articulação, o projeto de lei foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Ernesto Geisel. A lei de número 6.346, de 6 de julho de 1976, garantia a chegada da ferrovia a Mato Grosso. Com essa obra, o nosso Mato Grosso, os dois, teremos condições para sermos amanhã o celeiro do Brasil. Como senador, Vuolo conseguiu 2 grandes vitórias: a elaboração do projeto construtivo da ponte rodoferroviária e o convênio entre a União e o governo de São Paulo. No acordo, cada uma das partes ficou responsável pelo custeio de 50% da construção. Mais um momento histórico. Em 1989, o então presidente José Sarney vai a Cuiabá para assinar com a Ferronorte o contrato de concessão para a construção da ferrovia. Quis vir a Mato Grosso, a Cuiabá, para aqui assinar o contrato de construção da ferrovia que ligará Cuiabá a Santa Fé. A ausência da ponte rodoferroviária sempre foi o maior obstáculo para o prolongamento dos trilhos até a capital matogrossense. Finalmente, em maio de 1998, a ponte é inaugurada. São 3.760 metros, unindo concretamente São Paulo e Mato Grosso do Sul. 4 pistas rodoviárias na parte de cima e, embaixo, os trilhos da ferrovia. Em 2000, a Ferronorte iniciou suas operações. O baixo custo do frete, em comparação ao transporte rodoviário, faz da ferrovia uma solução econômica para o Estado. Hoje, a Ferronorte já possui 500 quilômetros de trilhos ligando Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, até Alto Araguaia, em Mato Grosso. A próxima etapa é a ligação ferroviária até Cuiabá. No entanto, está previsto mais. A concessão dada à Ferronorte permite ainda que sejam construídos ramais ligando a capital de Mato Grosso a Santarém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. Com a chegada da ferrovia, Alto Taquari e Alto Araguaia conheceram um novo impulso de desenvolvimento. A ferrovia atraiu indústrias, valorizou as terras e promoveu o crescimento de toda a região. Eu me sinto realizado, porque eu tenho a certeza de que esta obra, esta ponte, vai ser a responsável
pelo renascimento da ferrovia no Brasil. E a partir do instante em que aconteça esse renascimento, quem sabe os nossos dirigentes resolvam fundar realmente um Ministério do Transporte forte, poderoso, que não seja convergido exclusivamente para construir estradas, mas que faça um plano nacional intermodal de transporte, fazendo com que a ferrovia, a hidrovia e a rodovia se encontrem e transporte o progresso que poderá transformar este nosso Brasil no celeiro do mundo. Esse projeto tem que agora, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, atingir o seu objetivo final, que é chegar até o Pacífico, depois de passar por Santarém, por Porto Velho, descer o município de Cáceres para atingir o Mercosul. Então nós atingiríamos o Pacífico. E o que iria acontecer? O americano, esse que nos escraviza hoje, por certo iria abaixar a cabeça, porque nós estaríamos com outra opção. A Ásia estaria ao nosso lado e, portanto, nós teríamos condições de fazer, de comandar ou pelo menos equilibrar essa política econômica que está aí a nos escravizar. A luta passa por gerações. A criação do Fórum Pró-Ferrovia em Cuiabá veio para consolidar a união de esforços das diversas classes do setor produtivo, sociedade organizada, políticos e autoridades que querem juntos materializar aquilo que um visionário cuiabano sonhou. Garantir a chegada da ferrovia a Cuiabá significa muito mais do que um frete mais barato ou a atração de indústrias e consequente fomento da região. Significa o anseio de um povo que acreditou e fincou raízes nesta terra, que consolidou as fronteiras do oeste brasileiro. O pai da ferrovia lutou e viu os trilhos em Mato Grosso. Nós lutaremos e veremos os trilhos chegarem a Cuiabá. Estou muito feliz. E como mensagem, eu quero apenas dizer que essa luta, que esse trabalho, mesmo sem mandato eletivo, sirva de exemplo, para que o povo ainda procure acreditar numa política honesta, sadia, pura de ideal. Muito obrigado pela presença de vocês. É de 2006, vocês viram, quando completava 30 anos de luta. O papai já tinha falecido, o papai faleceu em 2001. Então, hoje são 45 anos de luta. Estamos em 2021. Tá? E essa perseverança, essa luta, quando a gente vê aqui vereadores jovens, prefeitos jovens, deputados jovens, acreditando num futuro melhor, é isso que nos move. E é esse o sentido da vida política. É para isso que nós temos essa responsabilidade. É nessa construção que nós precisamos fazer com que o nosso Estado se transforme num grande Estado, onde o cidadão seja o maior beneficiado. E por isso precisamos lutar para defender um crescimento de forma igualitária. Nós não podemos pensar só na empresa que vai construir a ferrovia para encher o bolso dela. Nós temos que pensar no cidadão que está aqui. E dessa forma é que a gente vai iniciar esse bate-papo nosso. Então, fiz esse vídeo aqui, fiz questão para que vocês possam entender o sentido do ideal de luta,
O papel político numa luta como essa, é lógico. Nós tivemos um grande empresário, Olacir de Moraes, que foi o primeiro que meteu a mão no bolso, acreditando nesse sonho, foi um grande empreendedor, tá? Mas essa união de esforços é que vai fazer a diferença para que a gente consiga, de fato, avanço. Então, vou falar de uma forma bem objetiva aqui, primeiro, sobre ferrovia. Vou colocar um mapa para vocês entenderem e compararem a malha ferroviária nossa no Brasil com a malha ferroviária dos Estados Unidos. Olha só. Aí vocês começam a entender por que é que nós estamos tão atrás. A malha ferroviária americana é essa loucura. Lá o trem, o caminhão não anda mais do que 300 quilômetros. E é o que tem que acontecer. O papel do caminhão, e nós defendemos o modal rodoviário, afinal de contas, quem vai pegar a soja, quem vai pegar o grão lá na fazenda e levar é o caminhão. Se não tiver o caminhão, não existe. Agora, é inconcebível você pegar um caminhão, sair com ele lá de Sorriso e ir lá no Porto de Paranaguá, andando 2.000 quilômetros. Não existe isso, só no Brasil. Tem que mudar esse conceito. Nós temos que trabalhar um equilíbrio entre os modais para poder fazer com que o produtor e todos, de um modo geral, tenham maior competitividade. Então, aqui é um mapa. Estados Unidos, Brasil. Olha o mapa. China, Brasil. Isso aqui é a malha chinesa. É loucura, é loucura. A China tem, só de trem de passageiro, 3 vezes mais do que o Brasil todo tem de tudo de trem. Tem mais de 30.000 quilômetros de trem de alta velocidade. O Brasil não tem 1 metro de trem de alta velocidade. Vira um pouquinho mais para Mato Grosso. Nós temos aqui um país. São 903 mil quilômetros quadrados. Aqui dentro desses 903 mil quilômetros quadrados, para vocês terem uma noção, cabem 3 Itálias aqui. Pega 3 Itálias e coloca aqui dentro. Com uma diferença. Nós somos 3 milhões de habitantes e a Itália 60 milhões de habitantes. Então, o desafio nosso é fazer com que amanhã, quando chegarmos a 60 milhões, tenhamos o mesmo padrão de vida, de qualidade, como tem na Itália. Você pega a Coreia, cabe 10 Coreias praticamente aqui dentro de Mato Grosso. Tá? E lá são 48 milhões de habitantes. É um monstro a Coreia, o país. E o Mato Grosso é um belíssimo país, muito forte. Corredores. Esses são os 4 principais corredores que nós temos. O corredor que é do Vale do Araguaia, o corredor norte, o corredor oeste e o corredor da região sudeste. Se nós analisarmos o que está indo de infraestrutura a médio prazo, esses corredores estão sendo contemplados. O corredor sul já está contemplado em termos de modal ferroviário. Por quê? Porque a ferrovia nossa aqui de Rondonópolis, ela vai até Santos e já movimenta mais de 20 milhões de toneladas de carga. Só a ferrovia nossa. Em termos de corredores rodoviários, reparem, basicamente onde está tendo ligação são os corredores do lado leste de Mato Grosso, que estão mais próximos da ligação com Goiás e São Paulo. O corredor oeste, muito pouco está sendo trabalhado em termos de alternativas de corredores rodoviários. Nós temos aqui a 163, a duplicação da 163, a Rota Oeste, que está aqui, que vem até Sinop, que é o que foi concessionado. Em termos de ferrovia, nós temos aqui a chamada FICO, que vai sair de Goiás, de Uruaçu, vem até Água Boa, vai até Lucas, depois tem um desenho dela por aqui até Vilhena, certo? Olha esse corredor. Aí eu vou fazer depois uma observação para vocês. A outra é a ferrovia Senador Vuolo, que ela sai daqui, vem até Cuiabá e sobe até Miritituba. Se vocês repararem no mapa, nós tínhamos lá 5.000 quilômetros de ferrovia. Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, Cuiabá-Aparecida-Taboado e ainda tinha um desenho Alto Araguaia até Uberaba-Uberlândia. Esse desenho todo foi refeito, pessoal. Tá? Hoje nós só temos na concessão lá a ligação até Rondonópolis. Todas as outras concessões estão para serem dadas. Aquilo lá derrubou-se, foi derrubado. Tá? E nesse desenho aqui,
Também você tem o desenho da Ferrogrão, que é de Sinop até Miritituba, e a FICO. A FICO, esse traçado já tem o recurso garantido. Houve uma articulação em Brasília, tá? Conseguiu, numa bela articulação, 4 bilhões de reais que vão ser aplicados da Norte-Sul até Água Boa. Vai garantir um desafogo muito grande para a região da Araguaia. Esse recurso virão do governo federal por meio de uma taxa de outorga. Quem vai construir a Vale. Já está sacramentado, vai ter a ferrovia lá. Tá? É que essa ferrovia aqui. Aqui a ligação Uberaba-Uberlândia. Esse trecho de Cuiabá até Porto Velho, como vocês viram no mapa anterior, isso ainda não existe. Está lá em cima. Tá? Eles desenharam a ferrovia para cá, aqui por cima. É bacana? É legal? É. Só que acontece o seguinte, pessoal. Ferrovia não é só para trazer, não é só para levar. Como é que você vai pensar em desenvolvimento sem você ligar, por exemplo, com eixos importantes como o eixo de São Paulo? Se você pega aqui, você está preocupado só com a exportação. E o que vem de fora? E o que vem dos centros de produção? E o material de consumo, produto industrializado? Por isso a ligação com São Paulo ela é importante. Ela tem que integrar, porque você consegue fazer com que os produtos industrializados cheguem mais barato ao consumidor. Então, tem os dois desenhos que precisam ser pensados. Vamos para a ferrovia nossa, traçada a partir de Rondonópolis. Esses são os elementos que são analisados para você poder fazer análise na construção de uma ferrovia. É levado em consideração curva, é levado em consideração declividade, rampas de acesso. Uma ferrovia, ela não sobe montanha, ela rasga. Ela tem que ter, no máximo, 1% de aclive e declive. Então, quando ela chega num determinado local, ela tem que ir rasgando para poder chegar lá. Diferente de estrada. A estrada, você sobe a montanha, desce a montanha. A ferrovia, não. Senão, a locomotiva não consegue puxar a quantidade de carga que vem nos vagões dela. Tá? Então, ela tem que seguir esse platô. Nesse sentido, como bem colocado aqui pelo nosso prefeito de São José do Rio Claro, nós tivemos em Nova Mutum. Alguns anos atrás, ainda na gestão do governador Pedro Táxi. Lá em Nova Mutum, naquela época, foi feita uma grande articulação política, institucional, para que pudesse, a Rumo, desenhar o traçado da ferrovia pela direita de Cuiabá. Aqui está Cuiabá, subindo por aqui. Há 2 anos antes de ir até lá, eu estive aqui ainda quando o doutor Manuel ainda era vereador, nessa Casa de Leis, junto com o sindicato rural, e fizemos a apresentação de um desenho de traçado, que é o desenho de traçado original, que vocês vão ver daqui a pouquinho, defendendo a ferrovia, a subida dela de Cuiabá pelas margem esquerda da BR-163. Por quê? Porque ao subir pela margem esquerda, nós vamos corrigir um erro da falta do beneficiamento da região oeste de Mato Grosso. Se a leste já tem a FICO, se a leste já tem a subida para cá, se a leste já tem para cá, o que é que falta? Falta a gente contemplar essa região, que é a região oeste, que está ausente do processo. E aí você pensa em tempo, mas porque a ferrovia vai chegar aqui em Campo Novo, para passar por aqui, sabe lá Deus quando ainda. Por quê? Porque o processo é muito moroso, muito lento. Então, isso é descartado? Não. Mas nós temos que pensar nas alternativas. Imagina se tiver esse corredor e mais esse corredor. Todas as alternativas, o que nós não podemos é descartar, tirar fora dessa região algo que é iminente. Você vê, quantos anos que nós estamos lutando pela ferrovia? 45 anos. Os Estados Unidos ligaram o Atlântico ao Pacífico, sabe em que ano? Em que ano que os americanos ligaram o Atlântico ao Pacífico de ferrovia? 1860. Não é 1960, é 1800, naqueles filmezinhos que a gente assistia lá de índio,
1860. Nós estamos em 2021 e a ferrovia não chegou nem no centro da América do Sul. Olha quanto que nós estamos atrasados. Então, imagina a morosidade num processo desse. Essa ferrovia vai sair de Alto Araguaia, vai sair de Uruaçu, vai chegar a Água Boa, no mínimo daqui a 5 anos. No mínimo há 5 anos. Daqui para cá, não tem previsão ainda para chegar a Lucas. Para avançar de Lucas para cá, também, se não há previsão, nem ia chegar a Lucas ainda, quanto mais avançar. Então, está fora da previsão. O que nós temos na previsão agora, já é o desenho para Cuiabá, que é o que a gente vai conversar. Se a gente já tem um desenho para Cuiabá, que vai acontecer nos próximos anos, nós temos que pensar nesse corredor, para poder atender essa demanda. Se nós conseguirmos mudar esse desenho de traçado da direita, que está aqui, para a esquerda, show, fica melhor ainda. E isso só vai acontecer se houver a união da classe política, números do setor produtivo, que justifiquem isso, e a posição estratégica que Posto Gil ocupa, que contempla tudo que eles querem colocar, porque eles querem colocar um terminal em Nova Mutum. Se colocar um terminal em Nova Mutum, vai ficar na contramão para todo mundo aqui, ninguém vai subir com a carga para depois descer. Entendeu? Então ela tem que vir até Posto Gil para poder daqui descer para ir embora. Fica a coisa logisticamente de forma mais correta. Bom, então esse é o desenho colocado. São 3 alternativas que eles colocaram de traçado. Muito provavelmente Cuiabá vai receber a ferrovia aqui por baixo. E daqui haverá a possibilidade de seguir em frente, ou de forma original, conforme nós desenhamos, ou de alguma outra forma, que no mínimo tem que acontecer na articulação que nós vamos iniciar a fazer a partir de agora. Essas são algumas coisas, alguns elementos técnicos que se levam em consideração. Tipo de bitola, que no caso a bitola nossa é uma bitola larga, é 1,60 m, é a bitola para cargas pesadas. A rampa, como eu falei aqui, chega no máximo a 1% de declive e aclive. E as questões de sustentabilidade ambiental. Você veja aqui, ó, Nobres e Cuiabá. Isso na primeira conversa que nós tivemos, nós tínhamos desenhado para o lado esquerdo. Depois, está pulando para o lado direito. Para ter uma visibilidade melhor, de forma mais afastada dos desenhos. E existe agora, na última ida que eu tive a São Paulo, a possibilidade dela subir e passar por cima ainda aqui por trás do Manso, ao invés de vir pela esquerda, por trás do Manso, chegar até Nova Mutum, para você ter. Aí fica mais afastado ainda. Mais afastado ainda. Esse é o desenho último que eu recebi. Eu não recebi esse atual que eles estão fazendo agora. Na subida aqui, pelo lado direito, aqui está o entroncamento, ela viria pelo lado direito de Manso. Certo? Lado direito de Manso. Então, aqui está Posto Gil, mais ou menos aqui, né? Aqui, ou aqui, né? Aqui é o Posto Gil, certo? Então, ela viria pela direita. Porém, vocês estão vendo aqui, Manso, pelo desenho que eles estão fazendo, eles não estão colocando nem aqui. Eles querem puxar para cá. Mais para a direita ainda. Puxando mais para a direita para contemplar Nova Mutum, por causa dessa questão que é uma área de proteção ambiental. Estão desviando dessa área para poder chegar aqui por cima, em Nova Mutum, que fica mais afastado, porque não tem sentido você descer com a carga aqui e depois subir para lá. E, nesse sentido, você faria essa subida até Lucas Rio Verde, Sorriso, que é o desenho final que eles estão fazendo. Tá? No que nós estávamos trabalhando, essa ligação nas alternativas e a ligação de Cuiabá pela margem esquerda da 163, passando aqui pela região, chegando até Nova Mutum e Lucas. Não há problema nenhum, chega a Nova Mutum, chega a Lucas, mas contempla toda essa região já de forma mais imediata. Contempla Campo Novo, São José do Rio Claro, Alto Paraguai, Nortelândia, enfim, toda essa região aqui, ela passa a ser contemplada a partir do momento que você vai pela margem esquerda da ferrovia. Esse é o desenho da EPL, que é a Empresa de Planejamento Logístico do Governo Federal. Repare, o desenho dela também é pela margem esquerda. É um desenho mais antigo. E esse foi o desenho que eu trouxe aqui à época para vocês, para nós defendermos,
que vai ao encontro daquilo que o então senador Vuolo colocou. Primeiro, a ligação pela esquerda, acompanhando aqui a BR-163, a ligação Cuiabá-Cáceres, para a gente contemplar a região de Cáceres, e aí teria um entroncamento aqui, ó, onde você poderia contemplar toda essa região. É possível vir até aqui e subir? Sim. Tem condições técnicas de fazer isso? Sim. Depende do quê? Articulação política, depende da articulação do setor produtivo com os números para mostrar para a empresa e depende, sobretudo, de que haja determinação, força de vontade para que a gente possa alcançar esse objetivo. Esses são os elementos básicos. O momento é esse. O momento é agora. Estamos na iminência de ter autorização por parte do ministro para a empresa ter a concessão de expansão dos trilhos. Então, é necessário, nesse momento, que vocês reúnam a bancada federal, e aí o nosso deputado federal iniciar uma articulação em Brasília, junto com o senador Wellington, que é um dos grandes parceiros nessa luta, para que possa se apresentar de forma oficial. Vocês nunca se apresentaram. Vocês nunca, desde aquele dia que a gente teve aqui, nunca houve uma mobilização como está havendo agora, com desdobramento. Não adianta fazer uma reunião hoje aqui, todo mundo ir para casa, vai acontecer lá, pô. Aquela reunião, o prefeito estava lá, foi uma reunião bruta, como a gente fala. Estava lá, pagou, estava prefeito, toda a região, o pessoal lá, o jogo foi bruto, entendeu? E é esse jogo bruto que, se vocês não fizerem, é possível sim, mas vai ficar para trás. Então, a iniciativa de hoje aqui, ela é fundamental. É necessário montar um cronograma, montar um planejamento. Tenho certeza que o deputado vai estar junto para poder levar essa mensagem para Brasília. Nós vamos trazer a Rumo para fazer um painel com ela em Cuiabá. Já combinei isso com a diretoria da Rumo. Nesse momento, nós podemos fechar um capítulo à parte para poder conversar sobre essa região, explanar as alternativas, as soluções, entender por que a Rumo está colocando por lá e saber se economicamente para ela também é viável ela avançar por aqui. Esses dois elementos precisam colocar. E não esquecer que todo mundo quer ferrovia. Quando você trouxer para cá, você está tirando de lá. Então, essa análise também tem que ser feita para ver quem serão os seus aliados de verdade. Os aliados, aqueles que de fato vão vestir a camisa e que vão estar ao lado de vocês. Entendeu? Se não encontrar a solução ideal, que é mudar para o lado esquerdo, que se busque uma solução alternativa, que se plante uma semente para que se possa amanhã construir, de fato, competitividade maior para essa região num prazo mais curto. E é isso que precisam vocês, de forma unida, por meio do consórcio, por meio da união dos municípios, apresentar isso de forma oficial à empresa, aos governantes e, em Brasília, à nossa bancada federal. Então, esse é o desenho de uma forma resumida que eu coloco. Há um momento propício para alguns acontecimentos e as pessoas estão se mobilizando. Houve uma reunião aqui em Diamantino com importantes lideranças regionais visando alterar o traçado da ferrovia para que passe no Posto Gil, como fator de desenvolvimento regional, como fator de ganho de produtividade, de ganho nas commodities, no agronegócio. Talvez impulsionado pelo agronegócio, pela força do agronegócio, essa ferrovia possa passar no Gil, que é um sonho da sociedade, um sonho do agronegócio, para que essas commodities elas possam se tornar cada vez mais competitivas no mercado internacional. O prefeito Henrique Ribeiro de São José do Rio Claro esteve aqui nesta manhã na Câmara de Vereadores para tratar do assunto da ferrovia. Essa ferrovia, que é um trajeto que vai trazer muito progresso para esse estado, está para ser do lado direito. A nossa reunião hoje aqui, com vários prefeitos, vários vereadores, é que realmente ela passe
pelo posto Gil, passando pelo esquerdo, pela margem esquerda da BR-63. E através dessa rodovia, essa ferrovia passando pelo lado esquerdo, ela vai trazer muito mais benefício para esses municípios que estão à margem do lado esquerdo, que é a maior produção de grão no Mato Grosso, que é o lado esquerdo das margens da rodovia 63. É por isso que nós viemos aqui hoje, com deputados, vereadores e prefeitos, pedir que ao ministro Tarcísio, pedir ao presidente, pedir a todas as autoridades que essa rodovia passe pelo lado esquerdo e não pelo lado direito da 63. Viemos hoje aqui a Diamantino em contato com o prefeito, com o grupo de vereadores liderado pelo vereador Arnildo, preocupados com o trecho e os terminais de transbordo da antiga Ferronorte, atual Ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo. A nossa preocupação é conseguir integrar a região que está à esquerda da BR-163 com um terminal dentro do traçado, para que essa região seja um atrativo de desenvolvimento. Uma luta política associada ao subsídio técnico foi feita muito forte pelo então vereador Vuolo, juntamente com o deputado federais, nós conseguiu levar o terminal para Cuiabá. Agora o desafio, estamos nos reunindo hoje com vários municípios aqui de Diamantino, temos representantes de Hortelândia, de Arenápolis, representantes de São José do Rio Claro, representantes de vários municípios que estão preocupados justamente com essa região à esquerda da BR-63, que pega uma parte do Médio Norte e uma parte da região Oeste. Então nós estamos aqui na condição de deputado federal, reunindo com a classe política, reunindo com a população e nos reunindo com os técnicos, a gente possa levar ao governo federal essa demanda, levar a empresa que tem a concessão essa demanda para que dentro do traçado a gente tenha um atendimento como um todo no estado de Mato Grosso, tanto na região sul de Rondonópolis, como da Baixada Cuiabana, na região de Cuiabá, como mais acima na região de Rio Verde, mas também nos municípios do Médio Norte e da região Oeste. Uma luta que a gente vai travar agora com o Ministério da Estrutura, com as empresas competentes, para que, com isso, Diamantino e toda a região tenha um boom de desenvolvimento e não fique para trás essa história, com certeza, trazendo desenvolvimento e qualidade de vida. Olá pessoal, meu nome é Rafael Machado, estou prefeito do município vizinho de Campo Novo do Parecis. Fui convidado pela Câmara de Vereadores para estar presente hoje nessa importantíssima reunião, onde está sendo discutida, entre outras coisas, com a vocação econômica da nossa região, e especificamente a questão da ferrovia, terminal Posto Gil. Então temos que ser objetivo nessa pauta que é importantíssima para o desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso. Essa é a nossa região, apesar de pouca representatividade política, mas trabalha de forma organizada para que o progresso realmente venha até a região do Chapadão do Parecis, onde eu considero que Diamantino é a porta de entrada. É uma cidade estratégica, localizada estrategicamente, mas que precisa olhar com carinho para a sua produção, enquanto Diamantino e essa região produz para Mato Grosso, gera de impostos, gera de empregos, e a importância que tem, por isso que precisa desse respeito e respaldo junto ao governo federal. Rodovia importantíssima para o desenvolvimento. Eu considero essa aqui, a nossa região, que é a verdadeira rota da prosperidade, é a rota do futuro, BR-364, Terra do Progresso. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante, que é a reunião Ferrovia, onde convidamos os municípios que tornam aqui do nosso Médio Norte. Cuiabá esteve juntamente com o deputado federal Emanuel Pinheiro, juntamente com o secretário do município de Cuiabá, uma reunião muito importante, uma reunião de desenvolvimento econômico aqui para o nosso município, visto que a ferrovia vindo para o nosso, passando no nosso município, vai ajudar ainda muito, principalmente nas cidades e circunvizinhas aqui também. Então nós provocamos essa reunião aqui na casa, na Câmara de Esporte Diamantino. Diamantino é um município que está bem localizado geograficamente, está muito bem localizado, e isso é importante. Então a gente provocou essa reunião hoje aqui e a gente espera que saia uma reunião muito produtiva, que está sendo, e a gente torce para que dê tudo certo, para a gente conseguir manter o traçado da ferrovia aqui, passando no Posto Gil, e ajudar o município a desenvolver ainda mais. Fala, prefeito.
Jefferson, do município de Nova Marilândia. Nesse dia 8 de março, estamos aqui participando de uma reunião aqui na Câmara de Vereadores de Diamantino, discutindo sobre a ferrovia. Estamos aqui hoje participando dessa reunião, onde é um marco, um início importante para que a gente possa debater e buscar viabilidade, buscar efetivamente trazer essa expansão aqui para a nossa região. Nossa região como todos sabem, grandes produtores, aqui temos grandes produtores de diversas atividades. Então, trazendo isso para cá, nós conseguiremos tanto trazer insumos, trazer bens de consumo, quanto também exportar aí para os destinos. Então, é muito importante esse começo e vamos trabalhar aí juntos para que a gente possa efetivamente trazer melhorias aqui para a nossa região e para as nossas cidades. Muito obrigado. Olá, sou Emerson, presidente da Câmara de Arenápolis. Estamos aqui participando de mais uma reunião em prol da ferrovia, que acredito que é um bem para a nossa região. Nós precisamos nos unir, sim. Essa é a segunda reunião que participo e vejo que a cada reunião está tendo uma evolução. Saímos daqui hoje mais animado, mais confiante que esse projeto tradicional, que foi o projeto original da ferrovia, deve ser mantido, e creio que os prefeitos estão se unindo, os vereadores, o deputado federal Emanuelzinho está brigando também por essa luta nossa, e creio que vamos conquistar o objetivo, porque se nós perdermos esse trajeto original, a nossa região vai perder muito com isso. Então nós precisamos sim unir as nossas forças e acreditar que será mantido o traçado original e vamos obter êxito e a nossa região vai ser valorizada. Discussão sobre a nossa ferrovia, uma vez que nosso estado foi dividido em 77 e foi penalizado com questão de rodovias, já que Mato Grosso do Sul tem rodovias desde essa época e graças a Deus nós tivemos aqui em Mato Grosso o nosso Vicente Buolo, que em 75 entrou com esse projeto pedindo para trazer a rodovia até Cuiabá, ligando Cuiabá a São Paulo. E naquela época o pessoal achava até que ele estava ficando louco, que hoje é uma realidade, por causa da nossa produção. O nosso estado foi dividido em 77 e hoje nós temos 141 municípios, a maioria deles com a produção agrícola, e muito interessante ter essa linha de trem para poder transportar as nossas riquezas. Então, muito boa reunião. Tomara que não fique só por aqui. Nós vamos levantar agora, através do consórcio, outras reuniões para poder concretizar esse trabalho. Muito obrigado. Agradecer o convite da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do Arnildo, a presença do prefeito, do Manuel, bem como demais prefeitos aqui da região, vereadores da região, do setor produtivo aqui presente, para tratar de um tema importantíssimo, a logística dentro do estado de Mato Grosso. Essa ferrovia, especificamente, é uma história de quase 45 anos, uma luta de integração do estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, para garantir que pudéssemos ter o escoamento da nossa produção, não só por rodovias, mas também por ferrovias. E isso iniciou na época com então o deputado federal Vicente Emílio Vuolo, eleito deputado por Mato Grosso, alterou o Plano Nacional de Viação, que não previa a ligação ferroviária de São Paulo com Mato Grosso, e uma sanção do então presidente Ernesto Geisel transformou isso em lei, e a partir de então, efetivamente, esse sonho passou a ficar mais próximo de se tornar realidade. Hoje a ferrovia já está dentro do estado de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, já liga Rondonópolis ao Porto de Santo, só no trecho até Alto Aparecida Taboado são 755 quilômetros de ferrovia, e a ferrovia movimenta mais de 20 milhões de cargas entre combustível, grãos, farelos, também produtos de valor agregado, containers com bebida, material de construção, enfim, hoje a ferrovia já é uma realidade e reduz o custo
bem como faz o transporte muito mais seguro. Em seu projeto original, nós tínhamos uma ligação ferroviária a partir de Cuiabá com São Paulo, Cuiabá, Porto Velho, Cuiabá, Santarém. No transcorrer dos anos, esse projeto foi alterado. Hoje, há necessidade da autorização do governo federal para uma concessão a partir do trecho da ferrovia em Rondonópolis e também, já por meio de uma articulação política, já consolidamos a ligação até Cuiabá, bem como a sustentação até o município de Lucas do Rio Verde. O que desejamos aqui foi o objeto principal dessa audiência, desse encontro com a classe política e o setor produtivo, justamente para poder discutir a questão do traçado, o avanço e a expansão da ferrovia a partir de Cuiabá, no sentido de que ela possa margear o lado esquerdo da BR-63, contemplando a região oeste do estado de Mato Grosso, em especial aqui a região de Diamantina e todos os municípios aqui do entorno. A intenção nossa defende-se a instalação do terminal ferroviário na região do Posto Gil, bem como o terminal em Nova Mutum e o outro até Sorriso e Lucas do Rio Verde. Com isso, teríamos contemplado a condição de poder pensar, num segundo momento, da extensão dos trilhos a partir de Cuiabá, com essa região até Porto Velho, até o Pacífico, num futuro mais distante. Então, esse é o ponto principal. É importante a participação do governo federal nesse processo, representados aqui na Câmara Federal pelo deputado Emanuelzinho. Não há como definirmos qualquer movimentação em termos de decisão política sem a anuência do Ministério do Transporte, daí a importância da participação da bancada federal, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, e com essa articulação política esperamos retirar um estudo técnico, um estudo econômico e social dos municípios que envolvem o consórcio dessa região, apresentar isso de forma oficial para a Rumo Logística, que é a empresa que detém a concessão de construção da ferrovia Senador Voor, tá? E a partir de então, com as autorizações sendo feitas pelo Ministério do Transporte, iniciar o debate mais efetivo sobre o traçado e a expansão dos trilhos a partir de Cuiabá. Então, eu estou muito feliz de participar desse encontro. É necessária a união da classe política com o setor produtivo para alcançar o objetivo maior. E como secretário municipal de desenvolvimento econômico da cidade de Cuiabá, bem como presidente do Fórum Pro Logística, Fórum Pro Ferrovia dentro do estado do Mato Grosso, com certeza não mediremos esforço para garantir que o anseio dessa região se materialize o mais breve possível.